Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Hoje eu vou estar ensinando vocês como criar o seu RPG, o seu próprio sistema no passo a passo. Eu sou o Fita, esse daqui é o Shadow trajadíssimo no look do Batman. E bora lá. Rapazes e garotas, e quem mais estiver assistindo, orcs, elfos, vésfices, que raça é essa? Do que você tá falando, Fita? É uma raça no meu sistema de RPG que vocês já podem conferir. Segue em desenvolvimento, tá? Mas ele tá super jogável. Inclusive, vou fazer uma one shot dia 15 agorinha desse mês. E eu vou ensinar pra vocês, não como eu fiz o meu sistema, mas como que você pode fazer o seu. Então vamos começar a partir daqui. O primeiro ponto que você tem que pensar é como é a experiência que você quer transmitir para os seus jogadores, como que você quer que eles se sintam. Então, pensa numa emoção que você quer passar antes de uma regra que você quer desenvolver. A gente tem alguns pontos principais se você quer ir para o lado do terror, da fantasia, da aventura, ou algo extremamente regrado sobre recursos e administração de comida, água, peso. Você pode ser muito chato quanto a isso. E é justamente isso que muitas pessoas buscam quando elas estão fazendo ou jogando um sistema, mas eu, em particular, prefiro uma coisa mais desgarrada, mais tranquila, dinâmica e liberal em muitos pontos. Vocês vão ver que o meu livro ele tem várias páginas, e isso que eu acabei de falar parece até um pouco controverso. Só que todas essas páginas, acreditem ou não, elas priorizam liberdade para o jogador. Então aqui a gente tem várias raças, mas por exemplo, o Feral, ele engloba Draconato, Reptilianos e literalmente qualquer animal que você quiser fazer aqui dentro, tá aqui. Você pode ser, tipo, só um cara meio monstruoso, ou então um meio homem, meio porco, meio réptil, aranha, literalmente tanto faz. E é muito incentivado a criatividade, tanto do jogador quanto do mestre aqui no meu sistema. Então, pô, se não tem uma habilidade, se não tem um talento que você gosta, cria uma, cara. É muito fácil. É fácil criar raças, é fácil criar origens. O próprio livro fala sobre isso, olha aqui, ó, como fazer a sua origem. E eu explico isso da forma mais breve que eu consigo. E incentivo você a fazer o mesmo, explicar a sua origem em, tipo, no máximo 4 linhas, sabe? E tudo bem. Eu dou, tipo, coisas fixas, centrais, e a partir disso, você vê, poxa, dentro desse arquétipo, por exemplo, que é uma mecânica do meu sistema, cabe o que exatamente? Dentro do caçador, cabe os bárbaros. Dentro do xamã, cabe os feiticeiros, magos, bruxos. Dentro dos diplomatas, por exemplo, cabem os bardos. Então você tem que conseguir definir o quão engessado ou o quão liberal você quer ser no sistema como um todo e exclusivamente dentro das mecânicas também que você está criando. Você quer fazer algo realmente mais relaxado, mais jogado ou não? Se você tá em dúvida se vale a pena passar por todo esse esforço, eu recomendo muito o último vídeo que a gente postou aqui no canal, que é falando se vale a pena ou não. E já que você já tá meio que decidido, eu imagino, se você tá vendo esse vídeo, esse é o tutorial de como criar de fato. Depois que você tiver essa ideia já na sua cabeça, a gente vai ter que começar a pensar nas mecânicas. E com base nisso, a gente tem a mecânica principal, que é como quase tudo é feito. Se você vai levantar algo pesado, se você vai pular por uma distância mais longa do que o convencional, se você vai tentar perceber alguém que está tentando ser furtivo, tudo isso é com base na mecânica de sucesso, fracasso. Então, os RPGs tradicionais, eles costumam usar o D20, né? Porque ele tem uma vasta gama de possibilidades ali. Tem sistemas que preferem usar vários D20, como é o do Ordem Paranormal, por exemplo. Então, o melhor resultado é aquele que conta, exceto no caso de desvantagem, você não tem nenhum atributo, por aí vai. Aí você põe o detalhamento que você quiser. Tem outros tipos também. Tem os mais simples que usam um D6, e aí somos atributos, que normalmente são bem baixinhos, né? Porque no D20 são 20 números que podem cair. No D6 são só 6, é bem pouquinho. Então as pessoas costumam balancear isso com ou mais dados de 6 lados, ou com atributos. A questão é que você não pode passar muito do ponto. Se você usa só um único dado de 6, não faz sentido você ter um bônus modificador de mais 5 em cima do D6, porque o resultado vai ficar muito absurdo. O número não é muito alto, eu entendo isso, porque o máximo que vai poder acontecer é 11. No caso de você tirar 6, mais o bônus fixo de 5.
Só que você percebe que fica muito discrepante, porque no D6, qualquer bônus mínimo de mais um já faz toda a diferença, sabe? Então, balancear isso com 3 dados de 6. No meu caso, eu uso 2d12, mas eu não recomendo isso para a maioria dos sistemas, tá? Porque muda a margem que a gente normalmente está acostumado. Por exemplo, quando você só joga com um D20 no D&D, por exemplo, a dificuldade média de testes costuma ser ali o 10, o 12, porque você já está ultrapassando a média. Então, a partir dali, faz sentido que você tenha sucesso. Claro que atividades mais complicadas vão exigir que você retire números maiores no dado, né? Isso é muito comum. Representar isso em conjuntos diferentes de dados vão te dar complicações novas. E é como a gente citou no último vídeo, você tem que gostar bastante de resolver problemas, porque é isso que você vai estar criando enquanto você criar sistemas novos de rolagens e mecânicas. A gente tem também a opção de usar cartas, usar moedas, né? A moeda é muito bom porque é tipo 50-50, cara ou coroa, é isso, sucesso ou fracasso. Você pode usar pilhas de moedas e arremessar várias vezes, né? Pra ver se, como se fosse representando uma vantagem ou uma desvantagem, e por aí vai, a gente vai chegar depois nesse ponto. Na parte de atributos, eu acho até que um nome melhor para essa página seria modificadores. A gente tem alguns aqui que tá representado nessa imagenzinha, que seria a força, a inteligência, o carisma e a agilidade. No meu caso, eu uso apenas 4 atributos também, só que no lugar do carisma eu colocaria algo que também englobaria a lábia, a sua orientação como pessoa, no caso, a sua coragem, determinação e os seus sentidos corporais também. Pra mim isso funciona muito bem. No Ordem, por exemplo, eles dividem o que eu chamo de tenacidade, eles dividem em força e em vigor, que são duas coisas completamente diferentes. Eu, no meu sistema, não vejo necessidade disso. Tem pessoas que vão usar mais atributos, tem pessoas que vão usar menos, depende do quão difícil e complexo você quer que seja o seu sistema, tá? Já na parte de ações, a gente tem os tipos de resultados que você pode alcançar. Ao fazer uma ação, por exemplo, seja atacar alguém ou levantar alguma coisa, só existe sucesso e fracasso? Ou será que na sua narração não seria interessante integrar com a mecânica a possibilidade de um sucesso parcial, ou então um sucesso muito bom, ou então um sucesso extremamente bom, que é o que eu tenho no meu caso? Como eu uso 2 pares de dados, que são 2d12, a gente tem como tirar 12 em um lado dos dados e tirar 12 nos 2 dados. Isso dá uma possibilidade maior de sucessos ainda mais raros e absurdos, sabe? Na parte de combate, a gente precisa levar algumas coisas em conta, que é tipo, você pode carregar qualquer tipo de equipamento desde que você tenha carga para isso, ou você teria que ter um número necessário de força para conseguir carregar esse tipo de coisa. Aí entram mais detalhes. A questão do deslocamento, da distância, do alcance, tudo isso são coisas que você tem que considerar. A sua armadura, por exemplo, ela dificulta com que o seu inimigo atinja você, ou ela causa uma redução de dano passiva. A parte de progressão, que é uma parte muito difícil de conciliar e deixar realmente balanceado e coesa, porque, pensa só, tem um cara nível 1 e tem um cara nível 2. É muito possível que o cara nível 2 ainda perca pro nível 1, porque o degrau ainda tá muito próximo. Mas um cara que é nível 5 perder pra um de nível 1, poxa, já é mais difícil, sabe? No D&D, por exemplo, são 20 níveis. A progressão pode subir muito. Isso implica que em alguns níveis você não vai ganhar tantas recompensas, em outros você vai ganhar mais, porque é essa escada que é feita conforme a progressão. No meu caso, eu uso só 6 níveis, é pouca coisa. Então, um nível 2 vai estar consideravelmente acima de um nível 1, mas isso é uma decisão criativa que eu decidi tomar. E uma das partes finais aqui é o visual e marca, né? Que é a sua estética, o design de todo o projeto que você vai ter, qual que é a coloração que você vai utilizar. E se você não entende muito disso, um conceito muito simples que eu posso passar aqui para vocês, tá? Eu já trabalho com design há um bom tempo e o mais interessante é manter um padrão e uma paleta de cores. Padrão em fonte,
padrão em tipo de escrita, padrão em coluna de texto. Porque, por exemplo, uma página você vai pegar e botar 2 colunas de texto na mesma página, na outra é só um blocão horizontal, reto, fixo. Poxa, você meio que quebra a estética da parada. Eu entendo que em alguns momentos você vai precisar colocar uma imagem ali do lado na mesma página, ou então uma tabela, e por isso que você faz esse tipo de coisa. Mas tem que ter um motivo, sabe, do porquê que você faz cada coisa. Até mesmo nesse conjuntinho de slides que eu fiz aqui pra vocês, vocês conseguem ver. O tema é escuro, as fontes são brancas, não tem nada torto aqui propositalmente, é tudo bem centralizado, bem em negrito, fontes grandes, um pouco grossas, e sempre no tom de rosa, roxo, branco, preto. E fica por aí. Elementos que precisam de destaque eventualmente, a gente coloca uma corzinha diferente e por aí vai. Esse mesmo princípio, ele pode ser seguido para o seu sistema. Uma coisa que eu vejo muito conhecidos meus ou pessoas fazendo sistema na internet, ou eles colocam fundo branco, fonte preta, padronizada, o que eu acho ótimo, ou eles tentam inventar moda. E isso não é ruim, tá? Eu passei por essa fase e eu acho que todo mundo tem que passar por essa fase mesmo, a menos que você tenha uma orientação aqui. Por exemplo, eu vou escrever aqui, regras, aqui e tals. Beleza. No que a gente vai mexer nesse bloco de texto, a gente pode deixar ele para um lado, pode deixar para o outro, ou pode deixar centralizado. E centralizado, normalmente a gente acha que fica um pouco mais bonito, né? Só que quando a gente coloca muito texto, como é o caso daqui, por exemplo, se eu botar tudo centralizado, eu quebro a consistência desse texto. Ele já não é mais algo que vem daqui até aqui. Ele é algo que quase ondula, sabe? Eu, particularmente, não acho isso bonito. Eu prefiro deixar ele nesse tipo de formatação, que fica tudo sempre chegando até o final, exceto a última linha, porque ela tem um valor de caracteres variáveis. Mas você não precisa se prender muito a isso. E outra parada é que o pessoal normalmente coloca, tipo, página envelhecida, sabe? No fundo. Envelhecida, é assim que escreve? Nossa, envelhecida. Escrevi tudo errado, enfim. Aqui, ó. Essa estética é o que eu mais vejo. O pessoal coloca esse fundo de página, coloca um título aqui e escreve aqui embaixo. É funcional. Eu prefiro fundo branco 1000 vezes. Mas é questão de gosto de cada um. O meu, por exemplo, ele não tá nem um pouco bonito, tá? É literalmente fundo branco, texto preto, algumas imagenzinhas e tabelas padronizadas. Não é bonito, mas pra mim é funcional. E é isso que o seu sistema tem que ser pra você. Ele tem que funcionar pra você e para as pessoas que você quer que joguem o seu sistema. Por fim, eu aconselho muito que você sempre tente aperfeiçoar o seu sistema. De tempos em tempos, faça revisões, convide amigos seus para testar, para dar as opiniões deles, e foi isso que eu fiz muitas vezes. Já mestrei vários one-shots e algumas campanhas no meu sistema, e toda vez eu vejo uma necessidade, tanto de melhorar ele esteticamente, quanto a mecânica e todo o conjunto de coisas. No momento, o que eu venho fazendo no meu sistema, além de mexer na estética, que eu sempre mexo, é mexer na coesão e ligação das coisas. E com todas essas dicas que eu dei aqui pra vocês, eu fiz esse protótipo aqui, tá? Se você vai fazer no Canva ou em qualquer outra ferramenta, você vai reparar que na hora de fazer seu arquivo, ele vai te pedir dimensões. Eu prefiro fazer em pixels, porque fica um controle melhor pra mim. Esse daqui é o formato de A4, tá? Só que convertido para pixels em um meio termo que não fica nem tão leve, nem muito pesado, numa qualidade bem legal, me agrada bastante. Mas você pode, por exemplo, inverter isso daqui, tá? Que aí o seu sistema, ele vai deixar de ser nesse formato em pé e vai passar a ser deitado. Olha só a diferença. Isso daqui é o formato de um A4 deitada. Você vê que aqui no caso bagunçou tudo que eu fiz, mas é por conta da mudança mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês esse protótipo, que é o Gatos e Moedas, um sisteminha que eu fiz aqui em, sei lá, 5 minutos para conseguir mostrar a aplicação dessas dicas que eu dei aqui pra vocês. Se chama Gatos e Moedas, a estética principal é branco, preto, azul, gatos e moedas. Simples e eficiente, beleza? Design maracutaias por fita. Sou eu, muito prazer.
Na parte de experiência, eu quero que a experiência do jogador seja ver algo divertido, fofo, que seja uma aventura e que a pessoa não fique com a mente muito pesada jogando aquilo, sabe? As ameaças, por exemplo, quando finalizarem o seu HP, os seus pontos de vida, elas vão gerar nocautes, então o gatinho vai ficar, tipo, sonolento, ou então vai parar de conseguir batalhar, mas ele não vai falecer, sabe? É esse tipo de estética que eu tô querendo buscar. Sendo os tópicos principais, fantasia e aventura. A mecânica aqui tem o do 2d6, tá? Que é sempre possível você colocar em qualquer sistema, mas eu acho que fica mais interessante com a ideia do cara ou coroa, sabe? Fica mais simples e para esse tipo de protótipo aqui é super funcional também. Os atributos eu simplifiquei em 3 apenas: fofura, poder e sentidos. Você pode pausar para dar uma olhada no que cada um engloba aí dentro. E as ações a gente teria, por exemplo, além dos ataques, que aqui seria uma mordida ou então uma patada de gato, a gente tem miar, que fortalece a sua próxima ação, concedendo uma vantagem, mas isso seria uma ação que você gastaria ali durante a sua rodada, sabe? Mas o vídeo de hoje é basicamente isso, muito obrigado por acompanhar, se inscreva no canal, deixa um like aí. O meu arroba no Instagram é elfita, é só você me pesquisar por lá que você vai conseguir me encontrar, pra gente trocar uma ideia de boa e sucesso. Até mais.